Como um império que reverenciava deuses como Júpiter e Marte se tornou o coração de uma das maiores religiões monoteístas do mundo, a transição de Roma, de símbolo de poder militar e cultural a centro espiritual do cristianismo, é um dos momentos mais intrigantes da história. Neste vídeo, você vai descobrir como decisões estratégicas, eventos históricos e debates teológicos transformaram um império que perseguia cristãos em um pilar central do cristianismo. Vamos explorar os passos dessa transição, os impactos que ela teve na construção da sociedade ocidental e como essa história continua influenciando o mundo de hoje. Prepare-se para uma jornada no tempo que conecta passado e presente, desvendando os caminhos de uma transformação que mudou não só um império, mas toda a humanidade. Contextualização histórica. O Império Romano no início do século III era um gigante cultural e político, abrangendo territórios desde a Europa até o Oriente Médio e o norte da África. Apesar de sua grandeza, enfrentava crises profundas. Invasões bárbaras, instabilidade econômica e disputas internas desafiavam a coesão do império. Religiosamente, Roma era um mosaico de crenças. Desde cultos tradicionais a deuses como Júpiter e Vênus até influências estrangeiras, como o mitraísmo e os mistérios egípcios, o império era conhecido por sua tolerância religiosa, exceto em relação aos cristãos. Considerados subversivos, os cristãos eram perseguidos por sua recusa em adorar o imperador como uma divindade. Ainda assim, o cristianismo crescia. A promessa de salvação eterna e a comunidade acolhedora atraíam seguidores, especialmente entre os marginalizados. Essa expansão silenciosa, muitas vezes às sombras, preparava o terreno para mudanças que transformariam o curso da história romana e mundial. A virada de Constantino. Tudo começou a mudar em 312 d.C., quando Constantino, enfrentando um adversário poderoso, buscou apoio divino antes da Batalha da Ponte Milvia. Segundo relatos históricos, ele teria visto uma cruz no céu acompanhada da frase "In hoc signo vinces", com este sinal vencerás. Convencido de que o Deus dos cristãos o favorecia, ordenou que seus soldados marchassem sob um estandarte com símbolo cristão. Constantino venceu, marcando o início de uma nova era. No ano seguinte, o Édito de Milão foi proclamado, garantindo liberdade religiosa em todo o império. Pela primeira vez, o cristianismo não era apenas tolerado, mas favorecido por um imperador. Essa decisão estratégica tinha motivos políticos. Constantino viu no cristianismo uma força unificadora para um império fragmentado, uma forma de estabilizar o caos social e fortalecer sua autoridade. Constantino não apenas abraçou a fé, mas também a colocou no centro do poder imperial. Patrocinou a construção de igrejas, como a Basílica de São Pedro, e deu início à integração do cristianismo com o Estado. Com isso, a religião que antes era perseguida começou a se entrelaçar com o destino do próprio império, moldando sua identidade de forma irrevogável. O papel do Concílio de Nicéia. Com o cristianismo se tornando cada vez mais influente, novas questões surgiram. Embora a fé tivesse crescido rapidamente, ainda havia divisões internas significativas. Diferentes interpretações sobre a natureza de Jesus, sua relação com Deus Pai e outros aspectos teológicos ameaçavam a unidade que Constantino desejava para o império. Em 325 d.C., ele convocou o Concílio de Nicéia, reunindo bispos de todo o mundo cristão para resolver essas disputas. Foi a primeira vez que líderes da Igreja se reuniram para definir doutrinas de forma organizada, sob a supervisão direta de um imperador. O principal ponto de debate era a heresia ariana, que questionava a divindade de Jesus Cristo. O concílio resultou no Credo de Nicéia, que afirmava consubstancialidade entre o Pai e o Filho, estabelecendo a base para a teologia cristã. Além disso, Nicéia representou mais do que um avanço teológico. Foi um passo crucial na centralização do poder religioso em Roma. Constantino utilizou esse momento para consolidar a Igreja como aliada política, reforçando sua visão de uma fé unificada como pilar do império. O concílio também simbolizou a transição da Igreja de uma organização perseguida para uma instituição centralizada e poderosa, cujo impacto ultrapassaria as fronteiras do império e os séculos que se seguiriam. Roma como centro da cristandade. Após a morte de Constantino, o Império Romano continuou a evoluir, mas enfrentou um declínio progressivo, especialmente no Ocidente. No século V, o colapso do Império Romano Ocidental deixou um vácuo de poder. Enquanto os governantes se fragmentavam em pequenos reinos, uma instituição permaneceu firme, a Igreja Cristã. Com sua estrutura organizada e liderada pelo Bispo de Roma,
a Igreja emergiu como a principal autoridade no Ocidente. O título de Papa foi ganhando força, e Roma tornou-se o centro espiritual do cristianismo, especialmente por sua ligação simbólica com São Pedro, considerado o primeiro líder da Igreja. Essa centralização não foi apenas uma questão de fé. A Igreja assumiu responsabilidades políticas, mediando conflitos e até negociando com invasores, como Átila, o Huno. Roma se transformou em uma ponte entre o mundo antigo e a nova ordem medieval, com o papado liderando espiritualmente a Europa por séculos. Assim, o legado de Roma como centro do cristianismo consolidou-se, perpetuando a influência cultural, política e religiosa que ainda se observa no mundo moderno. Relevância contemporânea. A transição de Roma para centro da cristandade não é apenas um marco histórico, mas uma história de resiliência e adaptação que ainda reverbera no mundo atual. O Vaticano, sede da Igreja Católica, continua sendo um dos epicentros de poder espiritual e diplomático no cenário global. Muitas das ideias consolidadas naquela época, como o conceito de unidade em torno de uma fé comum, moldaram a cultura ocidental. Festividades cristãs como o Natal e a Páscoa, adaptadas de tradições romanas, continuam sendo celebradas por bilhões. Além disso, a estrutura administrativa da Igreja, inspirada na organização imperial, serviu de modelo para instituições modernas. No campo diplomático, o papado ainda influencia questões globais, como direitos humanos e negociações de paz. Essa conexão entre religião, política e cultura, iniciada com Constantino e consolidada por séculos, é um lembrete de como mudanças históricas podem definir civilizações inteiras. Compreender essa transição não é apenas olhar para o passado, mas refletir sobre como ideias e decisões podem transformar o presente e moldar o futuro. À medida que exploramos a fascinante transição do Império Romano para o centro do cristianismo, percebemos o impacto profundo e duradouro que essa mudança teve na história da humanidade. De uma fé marginalizada a uma instituição que transformou a política, a cultura e a espiritualidade mundial, Roma e a Igreja Católica exemplificam como as ideias podem reconfigurar o destino de civilizações. Essa jornada histórica nos ensina que, assim como o Império de Roma se reinventou diante de seus desafios, também podemos aprender com o passado para moldar um futuro mais coeso e consciente. Se há algo a ser extraído dessa transição, é o poder das grandes ideias e decisões. Elas não apenas alteram os rumos de uma época, mas podem, de fato, ressoar através dos séculos, influenciando gerações. Então, ao refletirmos sobre esse legado, a pergunta se torna: como as ideias que carregamos hoje podem transformar o mundo de amanhã? O que, em nossas próprias vidas e em nossas sociedades, está pronto para ser reimaginado e reinventado? Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando a história e os impactos que moldaram o mundo moderno, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e trazer mais vídeos como este para você. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam aprender sobre essa incrível transição na história de Roma. E se tiver alguma dúvida ou quiser deixar sua opinião, comente aqui embaixo. Eu adoraria saber o que você pensa sobre como a Igreja Católica se tornou um pilar tão importante na história do Ocidente. E, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo, pessoal!